Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e este é o Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias. Olha, no programa de hoje nós vamos falar sobre doenças virais. O que são? Quais estão em evidência? Saiba como se prevenir a partir de agora. O Análise Direta está começando. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta, transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 191 países pelo canal 1 Europa. No programa de hoje, nós recebemos o Dr. Halcyon Teixeira, médico infectologista do Hospital Sírio-Libanês. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Tabata. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Após a pandemia da Covid-19, as doenças virais ficaram mais em evidência. Uma delas é a hepatite viral e não é para menos. A doença causa a morte de cerca de 3.500 pessoas por dia em todo o mundo. A informação é do relatório global sobre hepatites de 2024, divulgado pela Organização Mundial da Saúde. Segundo a entidade, a doença é a segunda principal causa infecciosa de morte a nível mundial, com mais de 1.300.000 mortes por ano, ficando atrás apenas da tuberculose. Doutor, vamos começar então falando, explicando para quem está nos acompanhando o que é uma doença viral. Doença viral é uma doença transmitida por um vírus, que é um micro-organismo muito inteligente porque ele precisa de outra célula para se replicar. Então, ele tem essa capacidade de infectar humanos e não humanos e de causar uma série de doenças que podem até ser letais ou crônicas. E ele faz isso porque ele precisa de outras células para se replicar. Então, alguns dos exemplos são as hepatites virais, outras como a influenza, a Covid, o sarampo. Então, são todos vírus que têm uma certa capacidade, meios de transmissão e que podem infectar animais e até humanos, causando esses tipos de doenças ou agudas ou doenças crônicas. Então, é um vírus que tenta se adaptar ao organismo, para que ele consiga aí replicar e fazer cada vez mais vítimas, entre aspas, desse vírus, para que ele consiga se disseminar. Essa é uma maneira com que ele usa e por isso que a gente tem aí tantas doenças virais e tantas pessoas acometidas, porque ele precisa disso para continuar existindo, senão ele acabaria sendo exterminado, como a varíola foi o principal disso, vírus que foi exterminado a partir do uso de vacinas. Então, hoje a gente considera que a gente não tem mais varíola no mundo, mas isso, a gente só conseguimos isso por causa das vacinas, porque era um vírus extremamente infectante. No caso, essa vacina, entrando nesse assunto da doença da varíola, como você mencionou, essa doença ela só conseguiu ser extinguida, no caso, com a vacina. Ela pode voltar caso a taxa de vacinação contra essa doença ela caia? Essa doença pode retornar? É muito interessante, porque a varíola em si, ela foi considerada realmente erradicada do mundo. Então, existem alguns laboratórios muito específicos que guardam o vírus da varíola extremamente apenas para pesquisa, para saber como é que foi toda a sequência dela no mundo. Mas, realmente, hoje, o risco é muito pouco. Hoje, a gente fala que varíola ela é considerada até uma arma biológica, se for, por causa desses laboratórios que tem. Mas a vacina foi tão eficaz que a gente realmente exterminou, não tem mais a varíola. Por outro lado, existem outros vírus da família da varíola que, como a varíola se erradicou, eles vieram com mais força. Por exemplo, a monkeypox, que há uns 2 anos vieram, hoje chamada de mpox, ou também um nome que ficou no Brasil depois que foi tirado, varíola dos macacos, porque parecia que ela era relacionada aos animais, mas que davam aquelas lesões de pele, que fez um grande surto no Brasil e do mundo em 2022. E aí teve uma transmissão de pessoa a pessoa também, talvez uma transmissão sexual, e da mesma família do vírus da varíola. Então, a gente precisa sempre falar desse tema e ficar em alerta, porque quando a gente consegue controlar um vírus, pode vir outro.
como foi o caso da Covid-19, que foi um vírus novo, né? O vírus do Ebola, que é um vírus que está lá na África, em regiões centrais da África, que às vezes consegue fazer alguns surtos, e o mundo já entrou, em 2013, o mundo entrou em alerta por uma possível disseminação mundial, mas a gente conseguiu segurar esse surto. Então, existem vírus e alguns vírus que são extremamente graves e com uma alta taxa de óbitos, como o vírus do Ebola, que poderia matar até 50% das pessoas que entrassem em contato. Então, as doenças virais, elas têm essa característica e é muito importante que a gente fale e siga nas pesquisas em relação ao entendimento da doença, né, da transmissão, que é muito importante, e de como combatê-las, né, porque a informação e a pesquisa é o que faz a gente mover a medicina. Com certeza, né, doutor? E a medicina é tão importante, né? A ciência é tão importante e são pessoas que se dedicam, né? Que dedicaram a vida para entender, para trazer uma vacina, um remédio. E agora, doutor, quais são as principais doenças virais, né? Você citou Covid, gripe, sarampo também. Quais outras são as principais ou as que têm maior prevalência aqui no Brasil? Existem várias doenças que são causadas, algumas a gente tem maior preocupação, né, porque elas podem causar surtos e disseminação de forma muito rápida, né? Então, os vírus respiratórios, né, como a gente fala, então a influenza, né, que é a gripe, os vírus de resfriados, né, a Covid que veio, outras doenças que podem causar. Então, a gripe é a principal preocupação mundial, sempre tem discussões relacionadas a isso. Hoje a gente está num alerta mundial relacionado à gripe aviária, que é causada por vírus também de gripe que se transmitem através das aves, então as aves que são infectadas. Então, o vírus da gripe, por exemplo, ele pode pegar porcos, pode pegar aves e pode pegar humanos. E às vezes ele pode cruzar entre as espécies, e isso que dão novos vírus. Então, nós estamos em alerta porque tem um vírus chamado influenza A, H5N1, que está disseminando entre as aves nesse momento, né, chamada gripe aviária, é um vírus que está disseminando, e tem a preocupação que o vírus possa se adaptar e entrar, infectar humanos. E aí do humano passar de humano a humano, fazer uma transmissão interhumana, e não mais da ave para o humano, né, que hoje é o que se considera o maior risco. E que esse vírus daí cause uma nova pandemia mundial. Então, como ocorreu a de 2009, né, o H1N1, que ficou tão marcado, 2009, 2010, que veio o H1N1. Então, tem essa preocupação dos vírus respiratórios, a gripe aviária hoje está muito em alta. Hoje, com as Olimpíadas e com muita viagem, a gente voltou a falar de sarampo, né? E sarampo é uma doença de altíssima transmissão. Então, se eu estiver numa sala com uma pessoa com sarampo, muito provavelmente eu vou ser infectado, e se eu não tiver vacinado, eu vou ter a doença, porque é um vírus que a transmissão dele é pelo ar mesmo. Então, a gente considera um vírus de altíssima transmissão, e é um vírus que tem, por sorte, já tem vacina. E aí existem outros vírus, né? Outros que podem fazer a transmissão da hepatite, nós temos o HIV, e outras doenças mais comuns também, os resfriados que vêm com muita força, e os vírus emergentes que a gente precisa ficar de olho, como o Mpox foi recentemente, o Ebola. Então, as doenças virais, elas são um pool, né? Um grupo de vírus muito grandes, e que podem fazer essas infecções, e as transmissões podem ser variadas, ou a transmissão pelo ar, ou a transmissão pelo contato sexual, ou transmissão por contato, às vezes, pérfuro cortante, ou na manicure, através das hepatites já teve muito isso, tatuagem. Então, o vírus acha de diversas formas para conseguir perpetuar o seu ciclo e continuar as infecções de pessoa a pessoa ou nas outras espécies. Agora, qual que é a diferença entre uma doença viral e uma bacteriana? Isso é importante as pessoas também entenderem, né? O vírus, ele não consegue se replicar sozinho, então ele tem que fazer a entrada na nossa célula, e a partir daí ele usa as substâncias das nossas células para se replicar. A bactéria não, a bactéria já é um ser que consegue sozinha fazer toda a sua replicação. Então, às vezes ela consegue invadir, e ela usa um pouco da energia do corpo, tudo isso, para fazer a sua replicação ali.
mas ela tem um material genético completo para fazer a doença, né? Então, nós temos uma pneumonia, por exemplo. Então, nós temos bactérias e que às vezes entram, né, conseguem invadir a nossa defesa e aí se replicar em locais que não deveriam ter bactérias, porque o nosso corpo é repleto de bactérias que acabam nos ajudando na pele, no intestino, mas às vezes elas fogem disso e fazem as doenças. E aí é importante a gente explicar porque isso influencia no final no tratamento, né? Então, é muito comum que as pessoas fiquem resfriadas ou fiquem gripadas e logo já passem a tomar antibióticos, né? Os antibióticos são remédios para tratar doenças bacterianas. Então, seriam para tratar as pneumonias, as sinusites, as infecções urinárias. Antibióticos não tratam vírus, né? E os antivirais também, que existem, não tratam as bactérias. Então, é muito importante porque, às vezes, a pessoa começa a espirrar, já quer tomar um antibiótico. Então, além de não fazer efeito e de não melhorar, ela pode agir numa outra parte que a gente também está num alerta mundial, que é das resistências bacterianas, né? Então, pelo uso de antibióticos e cada vez a gente tem menos antibióticos sendo fabricados e pesquisados, porque existe uma demanda muito grande quando, às vezes, esse antibiótico está para ser lançado, se vê que ou ele já está resistente ou não serve, a gente tem uma pouca quantidade de antibióticos e as bactérias estão aprendendo a ficar resistentes. Então, se eu sair usando antibióticos de uma maneira indiscriminada, eu pioro esse outro lado, né? Então, é sempre um equilíbrio, né? E a gente precisa do especialista, né, de algum profissional da saúde para orientar melhor e evitar a automedicação, que às vezes muito se faz em relação principalmente aos antibióticos. Nossa, isso realmente é um alerta, né, doutor? Porque recentemente a Anvisa proibiu, né, a venda de alguns antibióticos, ou todos, o senhor melhor para falar sobre isso, por conta disso, pelo uso indiscriminado mesmo das pessoas de se automedicarem. Porque realmente as pessoas passam a usar antibiótico como se fosse, não sabe direito o que é. Então, às vezes tem uma dor muscular, toma antibiótico, achando que é um analgésico, um anti-inflamatório, né? Então, alguns nomes ficaram muito comuns na cabeça da gente, né, em relação às marcas dos antibióticos. A famosa penicilina benzatina, que é bezetacil, que muita gente usava para tratar quase tudo e aí achava que isso era bom. Mas não, os antibióticos eles funcionam para as doenças bacterianas e para aquele tipo de bactéria. Por isso que o Brasil, há algum tempo, já faz essa restrição, né? No começo parecia ser uma coisa difícil, que vai dificultar o acesso realmente de quem precisa, de quem está num lugar ermo, que precisa de um profissional da saúde para pegar uma receita, mas já existem estudos mostrando que esse tipo de ação conseguiu servir para barrar um pouco a resistência bacteriana relacionada à comunidade, que a gente fala, no Brasil, né? Porque as bactérias elas podem ser comunitárias ou hospitalares, pelo grau de resistência que elas têm. Então, a resistência na comunidade ela conseguiu ser um pouco freada devido a isso, apesar da gente ter, né, antibióticos em carnes, que a gente se alimenta, às vezes em leite, tudo isso, e às vezes a gente acaba tendo bactérias resistentes. Mas serve para fazer essa tentativa de bloquear um pouco a resistência bacteriana. Então, é muito importante que as pessoas entendam o que são as doenças virais, o que são as doenças bacterianas, as doenças fúngicas, por exemplo, como micose de pele, o corrimento de mulher, às vezes, tudo isso, porque cada doença tem seu tratamento específico e um remédio, às vezes, não vai servir ou só vai piorar se você fizer uso sem uma orientação adequada. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai se consultar com algum médico, ele demora um pouco para receitar algum antibiótico ou algum remédio, muitas vezes, isso, né? E muitas vezes o paciente até cobra, mas você não vai me dar esse remédio? Calma, calma. É por conta disso mesmo, para esperar que o corpo crie essa resistência? Isso mesmo, Tabata. Às vezes, você falou certo, às vezes os pacientes têm uma ansiedade, né, de melhorar. E, claro, ninguém gosta de ficar doente, né? A gente entende também essa parte, mas as doenças em si, no começo, elas podem se manifestar de formas iguais, então é muito difícil, né? Às vezes vem o que a gente chama de pródromo em medicina, né, na infectologia,
que é aquele mal-estar, aquela dor no corpo, né? Às vezes uma sensação de febre, aquela coisa que a gente fica meio mal, ou mesmo a febre medida, né? Então, as doenças tanto bacterianas quanto virais, ou às vezes fúngicas, né? Que são mais raras, mas que podem ocorrer, não na sua forma muito aguda, se confunde, né? E às vezes a gente fala, a pessoa procura um serviço de emergência, um posto de saúde para ser atendido, o profissional acaba falando que é uma virose, às vezes para tentar explicar o que é aquilo, a pessoa fica meio brava, né? E queria sair de lá com remédio, sai às vezes com um analgésico, né? Mas às vezes a gente precisa de 2, 3 dias para entender, para a doença se manifestar, né? De verdade, e a gente conseguir saber. E, de novo, se for uma gripe, né, um resfriado, os antibióticos, naquele momento mais inicial, não vão fazer diferença, né? Depois, né, um resfriado pode, às vezes, depois levar uns 4, 5 dias a uma infecção bacteriana, então uma sinusite, e aí eu precisar de antibiótico. Mas isso precisa de tempo para ser entendido, né? Então, às vezes, no comecinho, no primeiro dia, quando a pessoa teve uma febre, um mal-estar, e esse ano a gente teve uma concomitância de muitos casos de dengue, por exemplo, uma doença viral, que depois vieram as doenças respiratórias, e aí a gente, né, às vezes concomitante, foi um ano muito difícil, né, junto com as doenças bacterianas. Então, somente idoso, às vezes, você não sabe se era uma dengue começando, uma infecção urinária, que é a bactéria. Por isso que é importante tanto a orientação, né, quanto o retorno, às vezes, para ser avaliado, né? Então, é muito importante que as pessoas sempre fiquem alerta e a gente trabalhe com sinais de alarme das doenças, né, para ver se está melhorando, piorando, se precisa retornar, como a gente tanto insistiu na dengue. Porque nos últimos tempos, realmente, né, doutor, foi gripe nessa época, ela é um surto, assim, né, de Sim. gripe, Covid, que retornou com um aumento de casos, a dengue, que uma doença viral que deu foi... uma melhorada, mas, assim, realmente... Mas esse ano foi, assim, o maior de todos os anos em relação ao número de casos, né? Esse ano a gente extrapolou todos os outros números que a gente tinha até então no Brasil mesmo. A gente teve a maior quantidade de casos de dengue de todos os anos, de toda a série histórica. Foi uma epidemia muito importante, tanto é que até recentemente, nos estados que se começaria a reduzir por causa do inverno, né, nos estados que tem um pouco dessa alteração de temperatura, mesmo assim a dengue se perpetuou. Então, foi um ano difícil, né, em relação àquele paciente que chega ao pronto-socorro, que chega ao consultório e que está com mal-estar, que está febril, né? O que ele tem? Tem uma doença viral? Tem uma doença bacteriana? Porque elas não tiram férias, né? Elas continuam, eu brinco, né? As pneumonias, as infecções urinárias, as infecções de pele causadas por bactérias continuam acontecendo. Então, é muito importante que o profissional da saúde, nesse momento, tenha um tempo para entender o que o paciente está falando, né? Até que a gente consiga fazer essa diferenciação, né? Rio Grande do Sul teve a enchente, daí teve muito caso de leptospirose, que é uma doença bacteriana. Ao mesmo tempo, a gente tinha receio que a dengue entrasse lá por causa das enchentes. Tinha o receio da hepatite A, que é uma doença viral. Ou seja, a gente precisa sempre entender a epidemiologia, né, para a gente ver o que o paciente pode estar e se eu devo começar um tratamento mais eficaz e rápido, eu só posso esperar. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta nós vamos continuar o nosso bate-papo com o Dr. Halcyon sobre doenças virais. Não saia daí. O Análise Direta está de volta e hoje o assunto é doença viral. Você sabe o que é? Como se prevenir? Qual a forma de tratamento? O nosso convidado de hoje é o Dr. Halcyon Teixeira, que é médico infectologista pelo Hospital Sírio-Libanês. Doutor, a gente falou de forma geral, né, o que é uma doença viral, a importância de não tomar antibióticos de forma indiscriminada, somente com orientação de um médico, de um especialista. E agora eu gostaria que a gente entrasse no assunto da hepatite. São vários tipos de hepatite, é uma doença, como eu falei no começo do programa, é uma doença grave,
que a OMS fez um alerta, né, do número de casos e de morte. Por que essa doença ela é tão preocupante? Ela é a mais grave? Das doenças virais, ela é a mais grave? Não, é o que acontece com as hepatites, né? E aí as hepatites virais, né? São 5 vírus principais determinados por letras, né? Então ela vai A, B, C, D e E. As principais, o que a gente fala é a B e C. E o que acontece com a B e a C é que elas têm uma capacidade de cronificar. Então, e são silenciosas. Então, se o indivíduo se infecta, né, e tem diversas formas de se infectar, tanto durante o parto, né, então, de mãe já para filho, a criança já pode ter a infecção se a mãe tiver hepatite e não souber, ou ao longo da vida, né? E as doenças A, B e a C, elas são hepatites que podem se cronificar. E aí, quando elas dão sintomas, já pode ser tarde. Por quê? A pessoa já pode estar naquela fase que a gente chama de cirrose, que é uma fibrose do fígado de uma maneira muito intensa, que o fígado começa a parar de funcionar e que aí vem as manifestações, às vezes com aquele líquido na barriga, a barriga cresce, fica maior, os olhos às vezes começam a ficar amarelos e aí que vem a famosa icterícia, né? Isso tanto criança quanto adulto? Criança quanto adulto, mas desde a infecção até que a gente chegue nesse nível de fibrose que vai causar essa diminuição da função do fígado ou que se cause um câncer de fígado, que também está muito relacionado a esses 2 vírus, são às vezes 30 anos. Então, a pessoa fica infectada, ela fica vivendo com aquele vírus e a hora que ela começa a ter esses sintomas, já se passaram 20, 30 anos da infecção. E a partir daí é um momento muito ruim da vida, né? Porque as complicações, um fígado que não funciona direito, né, mexe com o corpo inteiro. O fígado é um órgão fundamental para o corpo, né? Um órgão que filtra meio que tudo que a gente come, faz uma produção de açúcar, de proteínas, tem um monte de coisa relacionada ao fígado e que quando ele para de funcionar, isso acarreta na alteração de quase todos os órgãos. Os rins sofrem, o coração sofre, às vezes o pulmão sofre. Então, nós temos todas essas relações. Então, por que se fala tanto disso? Porque somados a hepatite B e C no mundo todo, ela ultrapassa algumas doenças, como HIV, né, que muito se fala, que tem uma quantidade muito grande de casos de HIV, e as mortes relacionadas à hepatite B e C no mundo, né, elas são muito altas. E o tratamento depois dessa fase, ela é muito custoso, porque a gente fala daí de transplante hepático, né, que nem todo lugar tem, o paciente sofre, ele é imunossuprimido, ele recebe um outro órgão. Então, hoje, a medicina evoluiu muito, a gente tem essas modalidades. Por outro lado, por isso que vem a conscientização do mês, né, do Julho Amarelo e relacionado às hepatites. E esse ano até, ousadamente, foi mudado para eliminação das hepatites, porque a gente conseguiu hoje dar um salto que a gente não tinha até 10 anos atrás, que é tratamentos muito eficazes. Então, hoje a gente tem medicamentos que a gente consegue curar a hepatite C, algo que até 2013 era dificílimo de acontecer. Então, a descoberta de novos medicamentos em 2013 mudou o curso da hepatite C. Hoje a gente cura 95% dos pacientes. E a gente tem, pela hepatite B, um tratamento eficaz, que não cura, mas que ele controla. Mas nós temos também a vacina, né, que também faz a proteção de mais de 95% das pessoas que tomam a vacina, ficam protegidas. Então, é muito importante que a gente fale dessa conscientização das hepatites nesse mês, para as pessoas irem buscar o diagnóstico. Hoje, a grande lacuna médica no Brasil é a busca por diagnóstico. Depois a gente pode falar mais como é que a gente faz esse diagnóstico, mas por quê? Diagnosticando, a gente consegue tratar e curar a grande maioria dos pacientes. Então, é muito importante que a gente fale bastante das hepatites, porque é uma doença silenciosa,
pouca gente fala e às vezes a gente não faz os exames para saber se tem ou não, com medo, com receio. Antigamente, realmente, a gente não sabia nem direito como se transmitia, como era o tratamento, mas hoje mudou muito. Nossa, realmente é preocupante, né? Você mencionou, doutor, que a mãe ela pode transmitir para o bebê na hora do parto, mas não há alguma forma de saber antes, durante o pré-natal, se ela tem essa doença ou não? Hoje sim, por isso que hoje é obrigatório, né, que durante a gravidez a mãe faça os exames todos de hepatite, de HIV e os outros de toxoplasmose, citomegalovírus. Tem um pacote de exames que hoje a gente fala que é obrigatório a mãe fazer tanto, às vezes, no primeiro trimestre quanto no último trimestre. Por isso que o pré-natal é algo tão importante, né, não pode ser subjugado, as pessoas têm que procurar mesmo e fazer. E não ter medo de coletar os exames, né? Porque hoje, se a gente faz o diagnóstico de hepatite numa grávida, a gente consegue, através ou das vacinas ou de tratamento, né? Assim que o bebê nasce, a gente já vacina e faz uma outra substância chamada imunoglobulina, uma substância específica. Eu dou a defesa direta para o bebê, eu faço a aplicação de uma injeção que vai proteger o bebê em 100%. Né? E o bebê depois pode amamentar normalmente, uma coisa muito interessante. Por isso que é importante a gente fazer todas essas formas de acabar com a transmissão da hepatite. Né? Uma delas é essa materno-fetal. Né? Então, diagnosticando a mulher na gravidez, eu consigo fazer ações tanto durante a gravidez, na hora do parto e com o bebê nascendo, para que depois esse bebê não tenha a transmissão. A gente tem alguns países, principalmente os orientais, onde isso é muito frequente, essa transmissão mãe para filho, e é por isso que é importante, porque a gente tem medidas de prevenção para que essa criança não nasça com hepatite. Alguns países, então, não têm esse diagnóstico durante o pré-natal. Alguns países, até pouco tempo atrás, não tinham uma política de saúde tão grande, tinha uma dificuldade nessa transmissão. Também os testes hoje evoluíram mais. Hoje eu tenho testes de ponta de dedo, né, que a gente consegue fazer e dar o resultado muito rápido. A gente precisa pensar que alguns países, alguns lugares, até mesmo dentro do Brasil, né, com essa grande continente que a gente tem uma dificuldade de acesso ao laboratório. Por isso que a evolução até dos testes, né, na ponta de dedo, que hoje está distribuído em todas as unidades básicas, né, a gente consegue fazer o diagnóstico. Por isso que é importante que quando a gente vá para uma consulta, né, ou com um profissional de saúde, para fazer um check-up, fazer uma análise, a gente também faz o reforço aos profissionais da saúde. Peçam os exames para quem nunca fez, né, pelo menos alguma vez na vida, das hepatites, né, do HIV, da sífilis. Tem vários exames que são hoje de pontas de dedo e que a gente consegue fazer esse diagnóstico e tratar e fazer tanto o bloqueio dessa transmissão da criança quanto de pessoa a pessoa. Doutora, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente continua o nosso assunto sobre doenças virais. Não saia daí! O Análise Direta está de volta e hoje nós estamos falando sobre as doenças virais. Antes do intervalo, o Dr. Halcyon Teixeira, que é médico infectologista pelo Hospital Sírio-Libanês, ele estava falando sobre a importância do diagnóstico, né, doutor? Para as pessoas não negligenciarem, não acharem que eu não sinto nada, não preciso fazer, porque é uma doença silenciosa. Senhor, você estava comentando, né? Isso. Agora, doutor, eu queria trazer um dado que é muito preocupante, é alarmante, porque assim, o continente africano, ele responde por 63% das novas infecções por hepatite B. Porque em algumas regiões, a hepatite, as formas, né, os tipos de hepatite, elas são mais prevalentes do que em outros lugares. Alguns vírus, eles têm uma facilidade maior de transmissão em relação aos outros. Então, nós temos, por exemplo, a hepatite A, só dando exemplo, é uma transmissão que a gente chama oral fecal. Eu preciso de água, alimento contaminado, que eu tenha contato com isso, tá? E aí eu tenha a infecção pela hepatite A. A hepatite B e C, elas são mais relacionadas, às vezes, à transmissão, à secreção, desculpa falando,
E a hepatite B, ela tem um modus também de transmissão muito relacionada à relação sexual. Então, o vírus é mais fácil de transmitir que a hepatite C. Por isso, até que quando eu tenho uma hepatite B, uma pessoa com hepatite B dentro de uma casa, convivendo com outras pessoas, eu vacino todas as outras pessoas. Porque, às vezes, algumas pessoas têm uma mania de compartilhar escova de dente, lâmina de barbear, coisas que a gente não deve fazer, mas, às vezes, acontece. E aí, isso pode fazer a transmissão do vírus da hepatite B, que é um vírus mais infectante e que consegue transmitir mais. Então, o continente africano tem um pouco disso, relacionado às vezes à transmissão pelas secreções e também pela forma sexual e materno também, como eu falei, né, de mãe para filho. Então, pelo diagnóstico às vezes é mais difícil, o tratamento também mais difícil, o continente africano lidera algumas doenças como HIV, hepatites, né? Então, por isso que a importância e até dentro do Brasil, né, a gente tem essa diferença, né? A região norte tem muito mais hepatite B que as outras regiões. Lá também tem hepatite E e delta, que aqui a gente não tem muito. Então, as regiões variam também pela forma e pela como é que o vírus está ali naquela região. As pessoas que chegaram a contrair a doença, evoluíram para óbito, são as pessoas que não se vacinaram? A vacina contra a hepatite, ela previne totalmente ou ela diminui as chances da doença se agravar? As pessoas que foram a óbitos até então, elas têm algumas situações. Primeiro, ou porque elas não fizeram o diagnóstico, né? E esses diagnósticos, como eu falei, até 30 anos atrás, a gente não sabia do vírus da hepatite C, né? Era chamado uma hepatite não A, não B. Então, primeiro que a gente não tinha um diagnóstico. Depois, quando a gente for ter o diagnóstico, a gente não tinha o tratamento. Então, a hepatite C, hoje em dia, ela não tem uma vacina, porque é um vírus que consegue escapar mais fácil das vacinas que foram tentadas, mas hoje a gente tem um tratamento altamente eficaz. Por outro lado, o vírus da hepatite B tem uma vacina altamente eficaz, que com 3 doses eu chego a 95% de cobertura, de proteção na população. Então, a pessoa lá que tem 3 doses na carteirinha de vacinação, se eu pegar de 100 pessoas, 95 vão ficar protegidas. Por isso que a gente considera que da OMS fez uma proposta que até 2030 a gente tenha o término da transmissão das hepatites. Então, a gente está falando de eliminação nesse momento. Olha que interessante. Em tão pouco tempo, a gente saiu do controle, né, do alerta, e hoje a gente começa a falar de eliminação. Temos 6 anos pela frente, a meta é factível, mas é uma meta que exige muito esforço de todo mundo. É uma meta mundial. Uma meta mundial que alguns países assinaram e o Brasil é signatário disso. Então, porque hoje eu tenho a vacina, então esse bebê que nasce de uma mãe que tem hepatite B, ele recebe a vacina na hora do parto, acabou de nascer, ele já recebe a primeira dose, recebe uma outra medicação, uma especial, e ele já fica meio que protegido e termina e fica... Então, assim, eu tenho hoje para hepatite B, vacina altamente eficaz. Hepatite A, que é um outro problema, tenho vacina altamente eficaz, que no Brasil há 10 anos as crianças já tomam essa vacina pelo Programa Nacional de Imunização. Então, isso ao longo do tempo, se eu fizer isso, eu tento acabar com essas duas, com a hepatite A e B. E eu tenho um tratamento altamente eficaz para hepatite C, que é remédio. Por isso a importância, então, do diagnóstico das pessoas e que elas procurem, daí, sendo positiva, que elas façam o tratamento, porque eu consigo fazer esse controle. Então, hoje eu tenho essa meta de eliminação das hepatites virais até 2030. Você vê que é ousada, mas que a gente pode conseguir. Com certeza, né, doutor? E como você mencionou, as vacinas estão aí. Por isso eu gostaria que você fizesse, né, um alerta, trouxesse para a gente o quão é importante que os pais, os responsáveis estejam atentos à caderneta de vacinação, porque as crianças também estão suscetíveis a essas doenças, né? Sim, hepatite A, por exemplo, né, o principal
grupo de risco é crianças, né? E apesar de ser uma doença aguda, que não tem essa capacidade de cronificar, mas ela pode causar óbito das crianças, né? Pode causar uma hepatite muito forte, uma doença muito forte, não só nas crianças, mas nos adultos também. A gente está deslocando a curva, porque antes a gente tinha mais esse contato com água e alimentos contaminados, hoje a gente está urbanizando, então muitos adultos não tiveram contato com o vírus na infância. Então, é muito importante que as crianças sigam o calendário e os adultos de maior risco também, se não tiveram, através da avaliação de exame, se não tiver hepatite A, se vacinem. É muito importante e está se ampliando um pouco mais agora, até no Programa Nacional de Imunização, vai vir mais pessoas, até em alguns adultos, a possibilidade de vacinar para hepatite A. Hepatite B, então, já há mais de 20 anos a gente tem essa vacina na rotina. Ela foi intensificada no sentido de que realmente as crianças já saiam da maternidade com a primeira dose e depois terminem, são 3 doses. E com isso eu consigo, então, que a criança fique imune para o resto da vida, fique protegida para o resto da vida, fazendo com que ela não tenha, então, a hepatite B. Então, a gente precisa, as vacinas são as principais formas de proteção, tanto contra vírus, contra bactérias, né, que causam doenças extremamente graves ou que têm aí um grau de comprometimento na saúde pública importante, e são seguras. A gente precisa reforçar e seguir o calendário vacinal para que a gente consiga ficar, quando chegar na fase adulta, a gente está bem protegido e depois seguir com as vacinas de adulto, que também são importantes. Para que as doenças não retornem, né? Sim, que a gente não tenha. Então, a gente vê sarampo retornando, né? A gente está atravessando nesse momento um momento de maior quantidade de casos de coqueluche, né? É uma doença bacteriana e que causa aí tosse de uma maneira muito intensa nas crianças e que pode levar à internação. Então, são todas doenças que já são preveníveis por vacina, né? Que a melhor forma que a gente tem é a prevenção. Existe tratamento? Existe, mas às vezes o tratamento depois é custoso, como disse, né? Então, tentar se proteger, né? Para que a pessoa vai ter hepatite A se existe a vacina? Então, essa procura pelas vacinas são muito importantes. E, no caso, essas vacinas contra a hepatite, elas são distribuídas pelo SUS? Elas são distribuídas pelo SUS, são gratuitas, assim como também o tratamento, né? O Brasil deu um salto, a gente tem um Sistema Único de Saúde aí, né? Público universal, também muito importante. Hoje o tratamento das hepatites, tanto B e C, também são universais, gratuitos, e a gente não deve nada para nenhum outro país, né? Desenvolvido, pode chamar assim, em termos das medicações. Hoje a gente tem medicações que são usadas nos mesmos países ricos, na Europa, Estados Unidos. Então, é muito importante, gratuitos. Seja o paciente atendido num serviço público ou num serviço privado, ele consegue retirar essa medicação gratuitamente no serviço público, né? Hoje, o tratamento da hepatite C, que eram, às vezes, 1 ano e meio tomando uma injeção, que caiu o cabelo, a pessoa ficava ruim, que chamava interferon, hoje a gente passou para comprimidos, e a gente faz em torno de 3 meses ou menos. E aí a gente cura 95% das pessoas. Então, é muito interessante. Quem vivenciou a época antes de 2013, que não tinha esses novos remédios, é muito diferente. Nossa, como evoluiu, né? Evoluiu muito. Agora, doutor, eu gostaria que você, né, fizesse as considerações finais sobre a doença. Existem também, por conta do mês de conscientização, né, que foi instituído todo ano, julho, é o mês de conscientização das hepatites, fazem campanhas em metrôs, estações de metrô, de trem, pontos de ônibus, para que as pessoas façam um diagnóstico que é rápido, para que eles realmente vão buscar ajuda, né? A gente espera que não dê nada, mas que vá buscar ajuda, né, doutor? Que tenha essa conscientização da doença. Sim, Tabata, é muito importante. Então, como você falou, hoje a gente está vivenciando esse mês de alerta. É um mês de alerta que se propõe a diagnosticar
para a gente poder tratar, para a gente conseguir essa meta de 2030, que o Brasil elimine as hepatites, né, a transmissão das hepatites aqui no nosso país. É um exame extremamente rápido, com pouca dor, ou é uma coleta de uma ponta de dedo ou uma coleta simples de um exame de sangue que é feito. Se você for a algum serviço, as unidades básicas estão preparadas para fazer este exame e a gente precisa, a partir daí, se vier positivo, saber que existe tratamento. Como eu falei, gratuito, universal, com poucos efeitos colaterais. Então, é muito importante que todo mundo que for a algum serviço para fazer uma avaliação, um check-up, alguma coisa assim, também possa fazer a pergunta ativa no sentido, vamos fazer essa avaliação das hepatites, porque só diagnosticando agora essa quantidade de pessoas que a gente tem ainda, que tem a hepatite e não sabe, e tratando, é que a gente vai conseguir isso. Senão, como a gente falou no primeiro bloco, os vírus, eles querem continuar se replicando, porque é uma maneira com que eles continuem, né, existindo, e a gente não vai conseguir isso. E hoje a gente acha que tem todos os elementos para fazer a eliminação da hepatite no Brasil. Com certeza. Dr. Halcyon Teixeira, médico infectologista do Hospital Sírio-Libanês. Doutor, foi um prazer te receber aqui, trazer esse alerta sobre as doenças virais, sobre a hepatite. Foi um prazer. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado eu. O conhecimento é muito importante e que todo mundo fique aí, então, em alerta e faça seu exame. Com certeza. Fica o alerta. Se você quiser rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, o Jornalismo Hit TV. O Análise Direta fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.